Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. É um prazer estar aqui com você, é um prazer trazer um bate-papo gostoso. Hoje não vai ser diferente porque você vai se conectar com a gente, eu tenho certeza. Estou recebendo aqui no estúdio da Vibe Mundial, Lucas Freire. Bem-vindo, Lucas. Bem, obrigado, Samira. Boa tarde a todos os ouvintes. Quem está aí também na internet assistindo a gente, é um prazer imenso estar aqui com você. É isso mesmo, você pode nos acompanhar, viu, no YouTube da Vibe Mundial FM. É só acessar vibemundialfm.com.br. Lá no Assistir ao Vivo tem um link direto e pode nos ouvir, lógico, né? 95,7 FM, 660 AM. O Lucas veio lá da Bahia, tá aqui em São Paulo para uma atividade. A gente aproveitou ele aqui para a gente poder falar de Playfulness, né? O Lucas Freire, ele é psicólogo organizacional, autor do livro Playfulness, quem tá vendo aqui o vídeo, Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa. E é disso que a gente vai falar hoje, né, Lucas? Exatamente. A gente veio para São Paulo aqui para convidar todos a apertar o play. E é especial porque a gente está presencialmente, né? Muito bom, né? Com certeza. E íamos fazer à distância, por Zoom, não. Já que você vem para São Paulo, vamos aguardar. Perfeito. Muito melhor. Me explica, primeiro vamos falar aqui do Playfulness. Esse é um método que você transformou em livro? Quando a gente fala a palavra método, as pessoas pensam logo numa maneira, numa fórmula, mas eu prefiro usar a palavra trilhas. Trilhas são convites, porque a gente sabe que não há resposta pronta, não há resposta exata, não há fórmula mágica. Esse livro eu trago convites para a gente levar uma vida mais leve, uma vida mais criativa. Afinal de contas, a gente está vivendo uma outra onda de pandemia, que é a pandemia do adoecimento mental, é a pandemia do burnout, a pandemia do estresse. E esse livro é fruto da minha maneira de ver e entender a relação das pessoas com o trabalho. Como é que a gente pode ter mais leveza no dia a dia? Como é que a gente pode nutrir resiliência e assim ser mais criativo também, porque a criatividade é instrumento da resiliência. Com certeza. Você vem estudando o ambiente corporativo, o mercado de trabalho, para montar todo esse trabalho, esse conteúdo em volta da resiliência, da empatia? Sem dúvida. Na verdade, eu não venho só estudando, eu venho vivendo. Eu sou uma testemunha ocular de muitas transformações do mundo do trabalho, da maneira como os arranjos do trabalho também já construíram e deram muitos insumos para o adoecimento. Então, em muitos lugares, a gente via modelos de gestão que levavam ao adoecimento diretamente. Então, realmente, esse livro é fruto dos meus estudos e do que eu vivi. Eu trabalhei em indústria e sempre fui muito curioso para entender a história dos modelos de gestão, por que as pessoas se organizavam assim e o que é que o trabalho significa na vida das pessoas. Trabalho constitui identidade. Trabalho, no passado, inclusive, era usado como sobrenome. Em países da Europa, as famílias tinham como sobrenome aquilo que aquelas famílias produziam. Então, o trabalho tem uma centralidade em nossas vidas. Mas que lugar é esse? Que peso ele tem? Então, esse livro é fruto da minha história e eu falo um pouco no começo de 3 gerações, que de certa forma é biográfico. É a geração do meu avô, do meu pai e a minha, e como essas gerações encaravam o trabalho. Uma geração que tinha no trabalho muitas vezes um lugar coercitivo, um lugar de obrigação, um lugar onde cargas de sofrimento tinham que estar ali, onde não se permitia ter leveza. Ou um outro lugar de trabalho como o do meu pai, em que havia um horizonte de aposentadoria e que nesse horizonte ele iria aproveitar a vida. E o meu lugar no trabalho, que é um lugar de, olha, os modelos anteriores faliram, a gente precisa de uma outra resposta. E então esse livro conta um pouco essa minha visão e como eu observei isso na prática e como eu convido as pessoas a ter essa leveza. E é daí que vem o nome, Playfulness? Exatamente. Inclusive, eu gosto de tomar muito cuidado, porque o mundo do trabalho, quando vê a palavra, a expressão play, já toma um susto, né? Porque vou brincar de trabalhar. Porque exatamente a crítica a isso, porque não tem nada de lúdico ou de não sério
quando a gente aperta o play na vida. Inclusive, o contrário do brincar não é trabalhar, o contrário do brincar é deprimir. Então é muito importante a gente ter essa dimensão. E a palavra play, ela tem um amplo significado. Ela não é só brincar ou jogar, ela é explorar a vida, ela pode ser brincar, jogar. Então eu trago a dimensão do play como uma função da vida. Um cirurgião, quando está fazendo uma cirurgia, ele está no seu play. Você aqui na rádio está no seu play. E se você fizer isso com leveza, você vai ver que você vai viver uma experiência ótima e você vai nutrir recursos para lidar com o estresse do dia a dia. É estar no agora? É estar no agora. É uma das formas de estar no agora. Você falou uma coisa importante. Você sabe que eu tenho visto muitas crianças fazendo meditação. Mas a meditação principal da criança é o brincar. Quando ela está de fato no brincar, não existe nada melhor do que aquele momento. Estar no nosso play é viver o agora. É por isso que um dos pilares do play é a teoria do flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, que é a teoria que nos traz para esse momento do agora, né? O estado de flow, a experiência ótima, nada mais importa, não há nada mais importante do que estar ali. Temos que sair então do trabalho, do significado de trabalho para sofrimento e partir para o significado de trabalho para o prazer. Para a prosperidade. E aí é muito importante tomar o seguinte cuidado: não há vida sem estresse e não há trabalho sem cargas de sofrimento. Esse sofrimento é o sofrimento do esforço. Todo trabalho requer esforço, mas você pode escalar uma montanha carregando correntes, ou você pode escalar uma montanha com leveza. Então é essa dicotomia que eu quero quebrar e quero convidar as pessoas a pensarem. Muitas vezes mal interpretadas por líderes que ainda são coercitivos, com líderes e organizações que não permitem essa leveza. Outro dia eu estava assistindo TV e tinha um repórter fazendo uma matéria numa praia e conversando com o âncora, e no final da matéria ele disse assim: vou terminar a matéria e vou dar um mergulho no mar. E o âncora foi quase que instantâneo falando: opa, você está aí para trabalhar, você não está aí para se divertir. É esse tipo de leveza. É quase que proibitivo, as pessoas puxam para baixo quem trabalha com leveza. E muitas vezes são essas pessoas que estão nutrindo resiliência, que conseguem ter vidas mais leves e que se tornam pessoas mais criativas. Não é a ausência de esforço, mas é o esforço com significado e com leveza. Precisamos olhar então para o ambiente corporativo de uma forma mais leve, como você está dizendo, e as organizações precisam se reestruturar de uma forma que este funcionário, que esta pessoa, que ele é um indivíduo, Sim. tenha conexão total com aquela empresa, né? Exatamente. Com o ambiente de trabalho, com os colegas e com o talento dele. E veja, nenhuma organização vai sobreviver em um mundo de constantes mudanças como a gente tem se ela não inovar, se ela não nutrir criatividade. Então, o convite do Playfulness é um convite plural, tanto ao empreendedor, ao empresário, pensar o seu negócio olhando por esse prisma, aos líderes e principalmente aos indivíduos, porque é uma combinação de fatores. A empresa precisa promover recursos, mas o indivíduo também tem a sua responsabilidade. O indivíduo também pode acordar de manhã e pensar: poxa, na manhã de hoje, o que eu posso controlar dentro das adversidades que eu tenho? Como eu posso me conectar mais ao meu play? Como eu posso buscar recursos para lidar com mais leveza ao estresse do dia a dia? Veja, a gente está na cidade do movimento, da cidade do business, mas se você não apertar o play, se você não se conectar com isso, você vai estar esgotado. É aí que entram as questões de saúde mental. Sem dúvida. O burnout, a depressão, a ansiedade exacerbada. Recentemente eu fui entrevistado para falar sobre essa lei que vai ser promulgada sobre ter menos um dia de trabalho. E a minha questão é: o que faremos desse dia a menos? Se esse dia a menos for usado como um dia a mais para você trabalhar, se não for usado como um dia possível de você construir leveza, se conectar a um aprendizado, ter um tipo de lazer que te leve a essa prosperidade, que te reenergize, vai ser um dia de mais contribuição para o adoecimento mental. Então, o adoecimento mental, a gente precisa lidar construindo recursos para o enfrentamento. Não é a ausência de adversidades, é a maneira como nós lidamos com ela. Perfeito isso, né? É. Eu tenho que olhar para esse dia a mais de descanso Sim. como uma oportunidade para o meu crescimento. Exato. É ser menos consumidor e mais produtor.
ser menos passivo, ser mais ativo. Sabe aquelas pessoas que vou na academia e vou dar uma olhada antes nas redes sociais, pronto, já passou o tempo da academia, já deu tudo e você tá lá preso. Perdeu o tempo. É aproveitar a exploração da vida através daquilo que te conecta. Então eu, por exemplo, lá na Bahia, eu tenho dúvidas de morar em São Paulo ou não, porque eu sou mergulhador amador. Então quando eu tô mergulhando, ou então quando eu tô cantando, eu canto também. E a gente tem várias possíveis conexões com o play da nossa vida. E o trabalho seria uma das melhores fontes de oportunidade para isso, né? Porque é onde a gente passa a maior parte das horas da semana e é onde a gente pode também desenvolver coisas novas. Exato. É onde a gente passa mais tempo resolvendo problemas. Também. Então, para resolver problemas, eu preciso de resiliência, criatividade e todos esses recursos. A questão é que os problemas eles se acumulam de tal forma que agora não só resolver os problemas do trabalho, eu tenho que proteger a minha imagem, eu tenho que me proteger para não parecer ignorante, para não parecer incompetente, para não ser diminuído por um colega ou por um líder. Então eu estou em vigilância o tempo inteiro na relação de lutar ou fuga, que é uma das reações ao estresse. E é incrível como a competição no ambiente de trabalho te impede. Esse é um outro fator. Dentro das estruturas de play, de jogos, a competição é uma delas. Ok. A competição muitas vezes é algo que funciona. O problema é que se só usamos a competição, a carga de estresse vai lá para cima. Infelizmente, na vida adulta, o play que a gente mais valoriza é o competitivo. E aí a gente, muitas vezes eu sofro resistências das organizações porque elas olham esse conceito e falam assim, não é competitivo o suficiente para o nosso negócio. A palavra é competitiva. É por isso que eu não uso, inclusive, a palavra brincar, porque a palavra brincar, ela tem uma significação muito da infância. E não tem nada a ver com a infância. A gente vê os adultos comprando os brinquedos mais caros. A gente vê os adultos buscando de maneira incessante se conectar ao seu play interior. Inclusive agora na pandemia, o que eu ouço de relatos de pessoas tentando resgatar essa criança interior, voltar a cantar, voltar a dançar, voltar a cozinhar. A questão é que o adulto compra os brinquedos caros. Né? E bem caros. E a criança usa a imaginação. Você dá 2 caroços de feijão para a criança e ela cria uma brincadeira. Aí ela tá na criatividade. Exatamente. A imaginação é o grande instrumento. É o grande instrumento humano, do cérebro humano. Inclusive, como psicólogo, Legal. a maior parte das terapias que existem são terapias que usam a imaginação. Quando a gente reenquadra um problema, quando a gente pensa um problema por outro olhar, a gente está usando a imaginação. Agora pense, a palavra divertido vem do latim divertere, olhar por outro ângulo. Isso é a imaginação. Olhe por outro ângulo, então. Exatamente. E quando eu olho para este ambiente e eu quero apertar o play, mas eu tô mais conectada com questões O off, como... o off. Eu tô no off, não tô no on. Uhum. Né? Eu tô muito próximo, de repente, da Uhum. síndrome de burnout. Sim, sim. Como que eu resgato isso? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de síndrome de burnout, por exemplo, ela é multifatorial. Então existem vários fatores. Eu já tive burnout. Uau! Eu trabalhei numa indústria e eu não me conectava no trabalho e um dia eu fui convidado a ser professor. E quando eu fui professor a primeira vez, eu me apaixonei por aquilo. Só que a conta não fechava, porque eu acordava às 5, dava trabalho na indústria, saía de lá, dava aula até às 22 todos os dias. E chegou uma hora que o corpo não falou. Então, mesmo quando eu estou apertando o play, eu preciso buscar formas de me reenergizar. A grande questão do play é que ele ajuda o estresse a ser melhor trabalhado. Ele nos dá mais recursos ao estresse. Mas a gente pode prestar muita atenção aos nossos próprios sinais. Como é que nosso corpo está. Se eu estou em um ambiente em que eu exijo demais de mim mesmo o tempo inteiro, mesmo no play, eu posso também desencadear um estresse, um burnout. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É olhar a nossa própria vida, buscar formas da gente constituir mais recursos para lidar com o estresse. E isso é plural. Isso muitas vezes é no play, pode ser também na atividade física, pode ser usar o corpo como esse instrumento para construir resiliência. Então a gente tem muitos caminhos para lidar com isso. É claro
que, se a gente for olhar as organizações hoje, a gente está num caldeirão de diversidade. Então é muito mais fácil a gente ver organizações que não praticam e que pioram esse contexto do que as que ajudam. E ainda mais nos dias atuais, que a gente vê muitas organizações que verbalizam isso, mas não tornam isso uma prática real. Aí é um problema. Essas contradições hoje em dia ainda são muito fortes. Tá. Ter um planejamento facilita a gente apertar esse play com... Olha como o ser humano é contraditório, né? Maravilhosa essa pergunta. A ausência de objetivos é chamada na psicologia de anomia. Anomia é uma condição de que eu não tenho uma meta, não tenho um objetivo. E é o que muitas vezes alguns padrões de adoecimento mental causam. Eles nos esgotam de objetivos. A gente vê a vida cinza, a gente não percebe o horizonte. Então a anomia é sim um dos fatores que diminui o nosso play, diminui a nossa resiliência. Agora, a obsessão por objetivos também é adoecedor. Então, o ser humano é essa medida eventualmente contraditória. Se eu tenho uma absoluta... Uma vez eu vi uma empresa que tinha um valor interno chamado paranoia pelo resultado. Então, olha, paranoia é um adoecimento. É uma busca obsessiva por algo, né? É eu dar rasteira no colega mesmo. Então, assim, imagine uma empresa que tinha não só foco em resultados, mas uma paranoia pelo resultado. Então, a medida do E o nome era paranoia? O nome era paranoia. E tinha lá na parede, você entrava na empresa e tinha assim, nós somos paranoicos pelo resultado. Imagine, devia ser um monte de câmera filmando, todo mundo é paranoico aqui, a mania de perseguição. Mas veja, o ser humano é ambíguo e contraditório nesse elemento. A gente não pode deixar de ter objetivos, porque deixar de ter objetivos diminui nossa capacidade do play. Você veja, uma criança quando vai brincar, a primeira coisa que ela faz, estabelecer regras, limites, qual é o tabuleiro, até onde vai o jogo, qual é o funcionamento daqui. A gente precisa... Eu sou o branco, você é o preto. Exatamente. Né? Assim, a criança gente precisa dos limites. E isso às vezes é um erro que as pessoas pensam sobre a criatividade. A criatividade só existe por causa dos limites. Se não houver limites, pra que criatividade? Mas aí... Não só planejar, estabelecer o limite também. Exatamente. Então, ter um planejamento é importante, mas o excesso de planejamento, a falta de flexibilidade, a obsessão pela meta e pelo objetivo também é ruim. Então a gente tem que achar uma medida, e isso é muito pessoal, é intransferível, é de cada pessoa. E quando você fala em empatia, como que eu entro nesse jogo? Ah, boa pergunta. Eu estava até pensando nisso recentemente, porque o conceito fundamental de empatia tem a ver também com a gente nutrir resiliência e com a gente usar um dos instrumentos mais importantes do nosso cérebro, que é a imaginação. Porque a empatia é quando a gente se projeta no lugar do outro, é quando a gente não se coloca objetivamente nunca no lugar do outro. A gente se projeta. E isso é um ato de imaginação. Inclusive, tem um estudo que mostra, um estudo de um psicólogo canadense, que os geeks, aqueles geeks que adoram ficção, que leem muito ficção, eles tendem a ter mais traços de empatia do que pessoas que não leem ficção. Porque eles se colocam com mais frequência no lugar, na posição dos personagens. E isso é um traço de empatia. Teve até a leitura faz isso. Né? A leitura você estimula a imaginação. Né? Você se transporta Sim. para o livro. Exatamente. Então, isso é um dos elementos importantes do brincar. Se eu tenho um brincar pobre de imaginação, com a história pronta, a gente deixa de nutrir essa capacidade de reenquadrar os problemas. E essa é uma das maneiras também da gente nutrir resiliência desde cedo. É aquele estímulo a um brincar que provoque a imaginação. E a imaginação é a base da empatia, da resolução de problemas e das principais terapias do universo da psicologia. Que a gente vai, muitas vezes, ter que pensar sobre o pensamento, imaginar-se em uma outra situação, se projetar em um outro lugar. Tudo isso a gente precisa fazer com a imaginação bem nutrida. Eu fazer uma tela mental é interessante? É um tipo de tela mental. É um tipo de tela mental, né? Uma projeção que a gente faz. Tá bom. É uma forma de fazer o trabalho, o não sofrimento, Agora, né? Agora quer saber uma forma legal de estimular a imaginação? Viver experiências. Viver experiências, se abrir para as experiências, aprender coisas novas, se abrir. Tem uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras e que eu gosto sempre de repetir, eventualmente para mim mesmo. O mundo não vai perecer por falta de maravilhas, mas por falta de quem se maravilhe.
No voo para vir para cá, eu tinha duas opções. Ficar com a cabeça pensando na chegada ou abrir a janela e observar as nuvens. Eu optei por abrir a janela e aproveitar a jornada. A gente está vivendo uma sociedade que parou de viver o agora e o play nos conecta com o agora. O agora é abrir a janela do avião e olhar as nuvens, olhar o cenário. Não é só ficar pensando nesse amanhã, nesse projeto futuro. É a gente aproveitar esses momentos que a gente está vivendo. E a gente aproveitar isso aqui agora vai fazer com que a próxima geração tenha um ambiente muito melhor. Mais saudável. Para ganhar dinheiro, para desenvolver seus talentos. E não é só... a gente pensa assim, o ganhar dinheiro, ele precisa vir de uma maneira que seja construtiva e saudável para a gente. O que está acontecendo hoje é que a gente está construindo relações que são pouco saudáveis e o reflexo disso estão nos números de adoecimento mental. Antes da pandemia, o Brasil já bateria recorde de afastamento no trabalho por adoecimento mental, principalmente a depressão. Agora, com a pandemia, tudo se exacerba. Então, a gente precisa construir um ambiente que a gente também traga leveza, que a gente também construa uma relação nova. E é claro que isso não é um estalar de dedos. A gente está falando de 100 anos de relações de trabalho baseadas em coerção, baseadas em modelos produtivos que eram adoecedores. Modelos produtivos que usavam o adoecimento como mecanismo de motivação. Eles achavam que estava certo. Assim, a gente não pode também tirar isso do contexto de uma época. Sim. Eu gosto muito de citar uma frase do Henry Ford. Henry Ford tem um livro que ele chama Minha Vida, Minha Obra. E nesse livro dele, ele num determinado momento ele fala assim: trabalho e diversão são coisas que devem viver de maneira estritamente separada. Se você não está no trabalho, você tem que trabalhar. Agora, se você está na diversão, você tem que se divertir. Nunca as duas coisas devem andar juntas. A gente não pode tirar a contribuição que Henry Ford teve à sua época, mas a gente vê um pensamento que hoje ele é limitado para a sociedade que entende que o ser humano é integral, que não existe um botão de liga e desliga, que você não é uma máscara que veste na hora que você bota o pé na empresa e uma máscara que sai, porque quem ainda vive isso sofre muito mais. Sim. Viver um personagem é muito mais desgastante. Hoje a sociedade está cobrando das instituições essa leveza. No passado as instituições moldavam a sociedade. E viver um personagem é até um risco hoje, né? Sem dúvida. No trabalho eu sou uma personagem, quando eu saio por aquela porta eu sou uma outra pessoa. As máscaras caem cedo ou tarde, né? Não é? E elas têm caído, né? Nos Totalmente. últimos tempos. Você acredita que os mais jovens, eles estão se preparando para esse novo modo de trabalho, mesmo atrás de uma tela de computador? Eu acho que os mais jovens estão nos convidando a outras formas de trabalho. Eu costumo dizer que eu fui educado num tripé muito baseado nesses modelos produtivos: estudar, trabalhar e aposentar. Então a gente acreditava que aproveitar a vida era na aposentadoria. Meu pai falava isso pra mim. E meu pai nunca aposentou, tá, gente? Tá até hoje. E se aposentar, vai querer voltar a trabalhar. É, bem provável. O que acontece é que ele dizia pra mim: quando eu me aposentar, eu vou viajar. E a gente tem uma geração que percebeu essa contradição e chegou no mundo do trabalho falando: olha, eu quero aproveitar a vida agora. Então, é claro, toda geração vive uma série de conflitos, contradições de sua época, mas é uma geração que nos convidou a olhar a vida diferente, nos convidou a aproveitar o agora, e vira para essas organizações e fala assim: olha, não tô aqui para sofrer não, tá? Se você tá me colocar nesse lugar, bye bye. Vamos aproveitar a jornada. Vamos aproveitar a jornada. Vamos aproveitar isso durante a vida, Exatamente. Não na aposentadoria. Exatamente. Então, assim, por que não? Quem acordou para isso já tá fazendo. Tem gente que ainda não acordou, né? Que tá esperando o pote de ouro no final do arco-íris. É que tem gente que ainda está no ambiente corporativo, que está na gestão do passado. A gente tem um caldeirão geracional nas organizações, né? Com muitos pensamentos e forma de ver a vida. Eu acho até muito cruel a gente falar exatamente em geração. Eu acho muito mais interessante a gente falar de modelos educacionais. Porque às vezes é a família que incutiu isso. É a maneira como aquela família entendia trabalho. Então a gente tem muita gente jovem com essa cabeça retrógrada, entendendo, por exemplo, que liderar é coagir, é diminuir o outro. Ainda tem muito disso, muita startup fazendo isso também. A gente está num caldeirão muito interessante agora. De transformação. Com certeza.
O convite, para mim, eu ainda brinco, o convite é para uma revolução. Porque se as bases estão frágeis, a hora é agora. A hora é agora. Vamos apertar o play? Vamos. A questão é essa, né? Exatamente. Tá aqui o livro está nas livrarias, é direto com você, como que é a aquisição? O livro está disponível nas principais livrarias, algumas presenciais, algumas livrarias físicas e principalmente nas livrarias digitais aí. Você pode comprar o livro, adquirir sua cópia. Ele tá lindo, viu, gente? Um cuidado editorial Tá, maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Tá mesmo. Ou vocês podem entrar no site playfulness.com.br e lá tem um link direto para você comprar também. E no Instagram, como você tá? @LucasFrancoFreire no Instagram, no YouTube e no site lucasfreire.com.br. Uma mensagem rapidinho, Lucas. Aperte o play e explore todas as possibilidades que a vida lhe oferecer. Um abraço. Uma mensagem mais rápida que essa é impossível. Vamos apertar o play. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer em te conhecer. Sucesso nesse trabalho. Já vou pesquisar mais. Gostei do assunto. Maravilha. Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, mais um Mundial e você. Um grande beijo. Até lá.